Muito bom dia, boa tarde, boa noite para ti que está me assistindo. Me chamo Aires Souza, sou sócio fundador do GS Advocacia Especializada, sou especialista em Direito Médico, Ciências Criminais e estou aqui hoje para falar contigo brevemente sobre um assunto extremamente importante, dar continuidade sobre a relação médico-paciente, só que agora com um recorte, um viés voltado para os deveres, né, principalmente do paciente e deveres também do médico nessa relação. Relação extremamente importante, como já mencionamos em outro vídeo, uma relação sui generis, uma relação extremamente especial, né, diferente de tudo que a gente tem no cotidiano das relações comuns, como já exemplificamos também em outros vídeos. Pois bem, hoje aqui vamos falar sobre deveres do paciente e um dos deveres também do médico, para que você saiba, né, no momento de precisão, de necessidade, como se portar, como se posicionar e o que tu pode cobrar de cada um dos envolvidos. Seja tu paciente, seja tu médico ou seja tu também advogado. Esse vídeo serve para vocês, tá? Vamos lá. Os deveres do paciente, a nossa legislação, tanto o Código de Ética Médica quanto a legislação brasileira, não prevê tantos deveres assim. A verdade é essa. Por se tratar de uma relação de consumo, o paciente ele é visto de uma forma muito vulnerável para o direito. Ele é visto como a ponta mais fraca, a parte mais fraca da relação. Então, a grande verdade é que não existem muitos deveres do paciente para com o médico. Mas cito alguns. Dever de comunicação. Então, o paciente deve de comunicação verídica, de verdade, porque nós sabemos que existem pacientes que exageram, que mentem para conseguir um atendimento mais rápido, etc. Mas o dever de comunicação com a verdade para o médico é justamente para que o médico possa diagnosticá-lo de uma forma mais clara e precisa, conseguir ter o diagnóstico correto daquele determinado paciente. Veja, o paciente tem o dever também de cumprir com o pagamento dos honorários do médico, né, dos serviços médicos, caso seja particular. O paciente tem o dever de informar ao médico de informar e atualizar ao médico tudo que tem se passado e acontecido durante o tratamento e a terapêutica. E hoje também com a teleconsulta, que foi regulamentada pelo CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, isso facilitou bastante essa questão do contato do paciente com o médico, né, através das redes sociais, WhatsApp, videoconferências e enfim. Pois bem, o paciente ele também tem a obrigação, dentro da relação médico-paciente, de continuar com o tratamento a qual ele se propôs fazer, e se ele não quiser fazê-lo, ele tem que informar isso expressamente ao médico. Então veja, o paciente, apesar dele ter a autonomia de não quero mais continuar esse tratamento, ele tem que fazer isso por escrito e claramente, até para que resguarde que o médico não seja ali responsabilizado futuramente por algum familiar, caso o quadro desse paciente venha a piorar no futuro. Então veja que o paciente ele tem essa obrigação, esse dever com o médico, né, de estar informando dessa forma e dar continuidade no tratamento a qual ele se propôs a fazer. E caso não queira mais continuar, claro, nós temos nossa autonomia, o paciente ele estando ali conscientemente livre e capaz, sendo livre e capaz maior, ele pode sim desistir e não querer mais dar continuidade. Ele tem essa autonomia. No entanto, é importante que ele o faça por escrito, certo? É importante que ele o faça de forma formal com o médico. E vejam, agora um dos deveres do médico que eu julgo como se fosse como o mais importante dentro da relação médico-paciente é o de anotar tudo no prontuário, além do médico ter a obrigação de prestar um serviço ético, humanitário, e que tenha ali respaldado todas as previsões legais, tanto as resoluções do Conselho Federal de Medicina como toda a legislação brasileira, né, no que tange à saúde. O prontuário é algo que nós julgamos como um dos deveres mais cruciais dentro dessa relação, porque veja, o médico tem esse dever de registrar tudo em prontuário porque o prontuário é o documento mais importante dentro da relação médico-paciente. E se o médico deixa de registrar tudo quanto aconteceu no fato, né, na vida cotidiana, na vida real, no prontuário, ele está cometendo uma infração ético-disciplinar, pode ser inclusive responsabilizado.
Porque, veja, o médico, principalmente em casos do SUS, ele atende o paciente hoje e registra no prontuário, e amanhã não é mais ele que vai estar atendendo aquele paciente, caso o paciente retorne àquele hospital. Então, será um outro médico que vai lidar. O médico novo que chega e vê a ficha do paciente, ele tem que olhar o que aconteceu e onde é que está esse registro no prontuário. Então, a ficha do paciente, né? É o histórico do paciente. Então, tudo tem que estar registrado no prontuário. Desde do mínimo detalhe que foi realizado ali durante a terapêutica do paciente, tem que ser registrado no prontuário, sim. Então, você, médico, muita atenção com esse dever. É algo que é muito falado na faculdade de medicina sobre a importância do prontuário. Porém, o que não é dito na faculdade de medicina é que o prontuário ele vai ser usado a seu favor em caso de você ser processado. Então, às vezes o médico ali na correria, sabemos da correria do médico, né, da insanidade que é essa profissão, tem-se poucos médicos para a demanda que nós temos no nosso país, principalmente nos hospitais públicos. Então, o que acontece? Às vezes na correria, o médico pode acabar de certa forma fazendo de forma genérica esse registro no prontuário. E isso é um erro grave, muito cuidado, porque caso esse paciente tenha uma evolução no seu quadro muito pior e etc., o prontuário vai ser usado a teu favor em um eventual processo. Então, tenha o prontuário como o seu melhor amigo, o seu maior aliado, certo? Muita atenção quanto a isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Um grande abraço e até a próxima.